Se você vive pensando como que eu faço para estudar inglês, eu começo vendo um vídeo, eu começo escrevendo, eu começo pela leitura, por onde que eu começo a estudar inglês e qual que é a melhor forma, a melhor estratégia? Qual que é o jeito de estudar inglês do jeito certo? É sobre isso essa nossa videoaula de hoje. E aí, meu nome é Karina, eu sou especialista no inglês para o agronegócio e a minha missão aqui na TK Inglês é internacionalizar o agronegócio brasileiro, fazendo você aí, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, zootecnista ou relacionado a essa área das agrárias, falar inglês técnico, colocar o seu conhecimento técnico para o mundo. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar qual que é o jeito certo de estudar inglês, como que eu recomendo que você aí planeje os seus estudos do inglês. Então, galera, primeiro ponto, primeira coisa que você deve levar em consideração é o segredo para você falar inglês, lembrando que falar inglês é uma das habilidades mais importantes aí que você precisa ter com o inglês, que é isso que o mercado de trabalho vai cobrar de você. Fala, conversação, troca de informações, é para isso que nós temos o idioma. O idioma serve para isso, para você trocar informações com outras pessoas. E o segredo para você falar é ouvir. O seu ouvido precisa estar antenado, ele precisa estar treinado a entender o inglês para que você consiga falar inglês. Tem muita gente que fala assim, eu leio muito bem inglês, sabe? Eu entendo que as pessoas falam, mas eu não falo. Provavelmente essa pessoa, ela não entende, ela acha que compreende o que as pessoas falam, mas ela não compreende. E aqui fica um outro ponto. Quando vocês forem desenvolver a habilidade de escuta de vocês precisam desenvolver escutando pessoas com diferentes sotaques falando inglês. Não adianta você viciar os seus estudos em sotaque americano, só americanos falando inglês. Não. Ainda mais nós da área das agrárias. A gente tem contato com indiano, com chineses, com pessoas de várias nacionalidades diferentes falando inglês. Então, a gente precisa treinar o nosso ouvido a compreender esses sotaques. Então, primeiro ponto, compreensão auditiva. Transcrição de áudio. É assim que você vai treinar o seu ouvido, fazendo transcrição de áudio. Todos os nossos cursos aqui, tudo que a gente monta é baseado em transcrição de áudio. Aí você vai falar, teacher, você tá maluca? Eu vou ter que ficar transcrevendo áudio? Sim. Você vai pegar um áudio de 1 minutinho, vai escutar esse áudio, vai pausar esse áudio, vai reescutar e vai escrever tudo aquilo que você entender. E depois você vai fazer a correção do que você escreveu com o gabarito desse áudio. E é áudio curto, tá? 1 minutinho e nada mais. E lembrando que esses áudios precisam ter variação de sotaque. Tem que ter sotaques do campo. Tem que ter o texano mascando fumo lá no sul dos Estados Unidos falando inglês. Tem que ter o cara de Oklahoma. Tem que ter um indiano. Tem que ter um chinês. Tem que ter um paquistanês falando inglês. Você tem que ter essa variabilidade de sotaques. E isso vai te ajudar a treinar de fato a realidade, aquilo que realmente vai acontecer na sua vida quando você tiver que utilizar o inglês. Então, primeiro você destrava o ouvido. Se você não entende o que a pessoa fala, não vai ter diálogo, não vai ter conversa, não vai existir bate-papo. Por isso que você precisa treinar essa escuta ativa. Galera, quando eu fui no meu doutorado morar no Texas, eu me lembro muito bem que eu fui achando que eu sabia inglês. E a hora que eu cheguei lá, eu não me dei bem. E eu não me dei bem por quê? Porque eu não tinha treinado o meu ouvido para o sotaque de lá. Eu não tinha treinado o meu ouvido para entender um texano falando inglês. Então, eu tive bastante dificuldade, eu tive bastante problema com compreensão auditiva. E isso travou a minha fala, porque a pessoa vinha falar comigo, eu não compreendia o que ela estava falando. Logo, como que eu ia manter uma conversa se eu não estava entendendo o que a pessoa estava falando? Vocês pegaram o ponto desse lance de eu preciso ter uma compreensão auditiva boa para aí sim eu conseguir conversar, aí sim eu conseguir falar com a pessoa? E a transcrição, esse exercício de transcrição que eu estou propondo aqui para vocês, ele vai forçar o teu cérebro a prestar atenção em sons, em ritmos, em padrões da fala do inglês. Então você vai realmente ouvir e não apenas escutar. Você vai mudar o lance do teu ouvido. O teu ouvido vai prestar para alguma coisa de verdade. E isso tudo vai te levar a uma fala natural. Então, se você tiver uma audição afiada, a sua fala ela vai vir de uma forma muito mais intuitiva e fluida. E você não vai ficar tão travado, tão travada na hora que você for conversar em inglês, tá?
Então, confia na teacher que funciona super bem isso. Se você está aí estudando e está empacado, você sente que não está evoluindo o inglês, provavelmente você não está praticando a escuta ativamente, dessa forma que eu estou falando para vocês, não está consistente nos estudos, não adianta estudar uma vez na vida, outra na morte, que a coisa também não vai acontecer para você. Está estudando sem contexto, ou seja, aleatoriamente, sem o vocabulário certo que de fato você vai utilizar, ou você está cometendo o pior erro de todos, que é só estudar gramática, só bater em gramática. A gramática não vai te levar à fluência. Então, outro ponto que você tem que levar aí em consideração nos seus estudos é a sua comunicação oral e pronúncia. E aqui entram dois termos que a gente sempre fala aqui para vocês, tanto aqui no YouTube quanto nos nossos cursos, que é a diferença entre speaking e conversation. Qual que é a diferença? Treino de speaking, de fala. Eu consigo fazer um treino de fala falando sozinha? Consigo, né? Nesse momento aqui eu tô gravando essa videoaula para vocês e eu tô falando sozinha, né? Eu estou falando para vocês, eu sempre, todas as vezes que eu tô gravando aqui, eu imagino vocês, eu imagino a reação de vocês para conseguir passar o conteúdo para vocês, mas no momento aqui eu tô sozinha gravando. Isso daqui seria um treino de speaking para mim, eu estou falando sozinha. Porém, não é uma conversação. Por que não é uma conversação isso? Porque eu não estou trocando informações com vocês, eu não estou falando, você me responde oralmente, aí eu falo oralmente de novo com você. Nós não estamos tendo uma troca aqui nesse momento. Entende a diferença? Então, exercícios de speaking são exercícios de fala que você pode fazer sozinho. Conversation é conversação, troca de informações, interação com outras pessoas. E é super importante vocês terem os exercícios de conversation, porque isso vai treinar o seu nervosismo, o seu medo de errar, a sua vergonha de falar na frente dos outros em inglês. Você vai treinar essa outra parte um pouquinho mais assim, psicológica da conversação em inglês. Por isso que conversation é tão eficiente. Não adianta você ficar apenas no speaking, não. Outro ponto que você tem que colocar aí nos seus estudos do inglês: vocabulário técnico. Galera, não tem como você querer falar inglês dentro da área das agrárias sem colocar vocabulário técnico, sem falar inglês técnico. Então, a diferença entre quem participa e quem lidera no agro internacional está no domínio do vocabulário técnico. Se você vai conversar com um fazendeiro e ele vê que você tem destreza, que você tem repertório técnico, mesmo que o teu conhecimento técnico não seja lá aquela Brastemp, gente, ele vai ver valor em você, porque você consegue falar, você consegue articular todo o teu conhecimento e mostrar para ele. Ele vai falar, pô, esse cara é bom, o cara conseguiu me explicar aqui uma parte técnica interessante. Pensem nisso, que isso vai mudar o jogo, a percepção de valor das outras pessoas perante você. Então, se você consegue explicar qualquer coisa da área das agrárias em inglês, você já vai ter um baita diferencial, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem aqui nos comentários para mim nesse momento. Se agora eu pedisse para você explicar um sistema de plantio em inglês para mim, você conseguiria explicar? Seja sincero. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você iria conseguir explicar ou não, porque eu sei que é um desafio. Pode ser sincero, tá, gente? E outra coisa que vocês precisam levar em consideração nos estudos do inglês são as estruturas de frase. Então, não adianta só ter vocabulário, você precisa formar frases. Então, você tem que focar em estruturas funcionais que você realmente vai utilizar. A gente tem uma base de estruturas de frase para a gente poder estudar em inglês. Eu posso até fazer um outro vídeo com estruturas de frase. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários #estrutura, que aí eu vejo que vocês realmente estão querendo esse assunto e eu faço um outro vídeo para vocês explicando sobre as estruturas de frase de uma forma um pouco mais detalhada. Se vocês quiserem, vocês comentam aí para mim. Tranquilo? Então, leve em consideração todos esses pontos para vocês estudarem inglês. Deixem como base a transcrição de áudio para vocês melhorarem o listening de vocês. E vou pedir para você deixar também o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele seu colega que está precisando aprender inglês técnico na área das agrárias e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro. Até a próxima aula, hein, galera? Fui!